E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Wellington passando aí para dar sequência ao nosso estudo da trigonometria. Então, anteriormente, a gente estudou sobre a trigonometria num triângulo retângulo. Então, a gente trabalhou lá com seno, cosseno e tangente, sempre dentro do triângulo retângulo. Agora, nós vamos trabalhar com a trigonometria em um triângulo qualquer, tá? Então, essa trigonometria num triângulo qualquer, ela não vai ter nada a ver com seno, cosseno e tangente do triângulo retângulo. Você vai ver que a gente vai trabalhar com a lei dos senos e a lei dos cossenos. A gente começa aqui com a lei dos senos, tá? Então, o que vai determinar se eu vou usar a lei dos senos ou a lei dos cossenos é o que o exercício me fornece. Então, a primeira coisa que você tem que entender, quando que você vai utilizar a lei dos senos? Você vai utilizar a lei dos senos toda vez que o exercício te fornecer isso aqui, ó, quando você tiver dois ângulos em um lado, tá bom? Então, quando que a gente usa a lei dos senos? Quando eu tiver dois ângulos em um lado, é a primeira coisa que você tem que saber. E a lei dos senos é bem tranquilinho. Vou colocar aqui para você, aqui eu tenho o meu vértice A, então eu vou colocar aqui dentro o meu ângulo A. Meu vértice B, vou colocar aqui um ângulo B, e meu vértice C, vou traçar aqui um ângulo C. E aí, o que a lei do seno fala para mim, a lei dos senos? Ela diz isso aqui, ó, que o meu lado, o meu ângulo A, está para esse lado de cá, que a gente pode chamar de lado A. O meu ângulo B vai estar para o meu lado de cá, que eu vou chamar de lado B, e o meu ângulo C está para o meu lado de cá, que eu vou chamar de lado C, tá bom? E aí a gente tem na lei dos senos isso aqui, ó, que o lado A, está aqui embaixo, o meu lado A, está para o seno de A, da mesma forma que o meu lado B, ó, lado B, está para o seno de B, da mesma forma que o meu lado C, ou seja, olha aqui o lado C, também vai estar para o meu seno de C. Isso tudo também está para 2π, 2r na circunferência aqui, perdão, 2r, tá bom? O que acontece aqui? Ó, essa parte aqui a gente pode até ignorar por enquanto, tá? O que a gente vai estar trabalhando é com isso aqui, ó. Então, eu tenho lá que o meu lado A está para o seno de A, o meu lado B está para o seno de B e o meu lado C está para o seno de C. Você consegue olhar e já entender, ó, que nada mais é do que aqui algumas continhas que eu vou trabalhar com regra de 3. Então, ó, o ângulo sempre está, o seno desse ângulo, para o lado oposto. O seno de B está para o lado B. O seno de C está para o lado C. Seno de A está para o lado A. Então, ó, o ângulo está sempre, o seno do ângulo está sempre para o lado oposto, tá bom? E a gente nunca vai trabalhar com os três assim, a gente vai trabalhar só com dois, vai ficar bem fácil a hora que eu colocar aqui os exemplos. Agora o que eu quero que você entenda aqui é isso aqui, ó. Quando que a gente usa a lei dos senos? Toda vez que eu tiver dois ângulos e um lado. Então vamos fazer aqui alguns exemplos aqui, alguns exercícios para você conseguir entender isso aí, tá bom? Então tem aqui o primeiro exemplo. Ele fala assim: determine o valor de x em cada um dos casos. Então vamos lá comigo. O que acontece aqui? Faltou um valor aqui, né? Vamos colocar lá 6 raiz de 5 aqui, como esse lado aqui valendo, tá bom? E aí eu quero determinar aqui quanto que vale o meu x aqui, ó, tá? Vamos lá então, galera, ó. O que você vai olhar no exercício? O que eu tenho? Tenho dois ângulos e um lado. Lembra que essa é a determinação para mim usar a lei dos senos? Preciso ter dois ângulos e um lado. E o que a lei dos senos diz? Ela diz que o lado sempre está para o seno do ângulo oposto. Então, eu vou ter que o meu x, ele está para quê? Ele está para o seno de 60 graus, tá bom? Da mesma forma que esse 6 raiz de 5, 6 raiz de 5, ele está para quê? Ele está para o seno de 45 graus lá em cima. E aí eu tenho que o meu x, quanto que vale aqui? É o que eu quero descobrir. Ele está para o seno de 60.
Qual que é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Da mesma forma que o meu 6 raiz de 5 está para o seno de 45. Qual que é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. E aí aqui, ó, sempre esse 2 embaixo na fração vai ser igual, eu vou conseguir cortar, tá? E aí é só a gente fazer cruzado isso aqui, ó. X que multiplica a raiz de 2 vai ficar x raiz de 2, que é igual raiz de 3 que multiplica 6 raiz de 5. Isso aqui vai ficar para mim 6 raiz de 15 lá, beleza? Então, meu x, ó, ele é igual a 6 raiz de 15 dividido por raiz de 2. Só que aí aqui, ó, o que aconteceu que a gente já viu que não pode ficar na matemática? A raiz fica embaixo. Então, eu vou multiplicar os dois lados por raiz de 2, eu vou racionalizar aquilo ali, né? Então, a gente vai ter que esse x, ele é igual a 6, 15 vezes 2 dá 30, raiz de 30, dividido por 2 vezes 2, raiz de 4. Qual que é a raiz de 4? É 2. Então, aqui eu tenho a minha resposta. O meu x, ó, ele é igual, 6 dá para dividir por 2, né? Que é 3, raiz de 30, ou 30 não dá para fatorar, ele permanece assim. Então, aqui está o valor do meu x na letra A. É isso aqui que eu quero descobrir. Bom, vamos lá para a letra B. A letra B também está faltando alguns valores aqui, eu vou colocar para a gente. Então, aqui eu vou colocar o x que eu quero descobrir, e aqui eu vou colocar 12 centímetros. E aí, você vai lá comigo. Então, o que acontece, gente? Você vai olhar o exercício e vai observar. Tenho dois ângulos e um lado. Opa, o que eu vou trabalhar? Com a lei dos senos aqui, tá? E o que a lei dos senos diz? Ela diz, ó, que o 12 está para o seno de 30. Então, eu tenho lá que esse 12 está para o seno de 30. Da mesma forma que, agora eu quero que você me acompanhe aqui, ó. O 105, qual que é o lado oposto dele, gente? É esse aqui, ó. E não é esse lado que eu quero descobrir. O lado que eu quero descobrir é esse aqui. Então, para determinar esse lado, o que eu preciso? Eu preciso do ângulo oposto a ele, que é esse ângulozinho aqui embaixo, ó. E aí você fala assim, quanto que vale esse ângulo? Fácil de descobrir, né? A soma dos ângulos de qualquer triângulo é 180, então aqui eu tenho 105 e 30, 135. Falta 45 graus aqui para mim. Então, repare que ó, o 12 está para o seno de 30 e o x que eu quero descobrir aqui, ele está para o seno de 45 graus. O 105 ele só foi uma ferramenta para mim chegar nesse 45. Mas o 105 está para esse lado aqui, então não poderia colocar aqui x está para seno de 105, que vai dar errado, tá? E agora, só substituir. Então, a gente tem lá ó, que 12 está para o seno de 30, 1 sobre 2, da mesma maneira que o meu x está para o seno de 45, raiz de 2 sobre 2 aqui, ok? De novo, sempre vai ter esses dois aqui embaixo que você já vai poder cortar. Fica mais fácil de fazer. Então, eu vou ter lá 1 vezes x, vamos trazer aqui para cima, x, que é igual a 12 vezes raiz de 2, vai me dar lá 12 raiz de 2. Então, você acompanha e consegue perceber que tem exercícios lá, que eu vou fazer uma regrinha de 3 e já vai me dar. Em outros eu vou ter que racionalizar, em outros você vai ter que pegar e fatorar aqui a raiz da forma mais reduzida possível e assim sucessivamente. Mas a lei dos senos ela implica nisso aqui. Sempre o lado está para o seno do ângulo oposto. Você vai utilizar ela quando tiver dois ângulos e um lado. Beleza? Vamos fazer aqui mais um exemplo aí para você me acompanhar aí. Então, olha lá. Tem aqui um probleminha ali, vamos ler ele e tirar as informações. O que ele fala? Ele fala assim, ó, um triângulo ABC tem seu lado AB medindo 8 raiz de 6. Vamos desenhar primeiro esse triângulo aqui, né? Então, ele fala sobre um triângulo ABC. Você pode desenhar de qualquer jeito. A,
BC. Então, ele tem seu lado AB medindo 8 raiz de 6. No meu caso aqui, o meu lado AB é isso aqui, 8 raiz de 6. E ele quer saber qual é o valor do lado BC. Ele quer saber quanto que vale o lado BC. Sabendo que o ângulo A vale 60, então o meu ângulo A aqui vale 60 graus. E o meu ângulo C vale 45 graus. Então, aqui o meu ângulo C vale 45 graus. Então, olha lá para o problema. O que a gente tem aqui? Ó? A gente tem dois ângulos e um lado. Então, a gente usa a lei dos senos aqui. Então, o que a lei dos senos diz? Ela diz que o lado está sempre para o seno do ângulo oposto. Então, aqui ó, eu posso começar assim. Ó. 8 raiz de 6 está para o seno de quantos? Ó, seno de 45, que é o lado oposto. Da mesma forma que o meu x está para quê? Para o seno de 60 graus, que é o ângulo oposto ao x ali, ó, tá bom? Então, não importa se o x vai vir primeiro ou depois, isso não faz a diferença. O que tem que estar sempre é assim, ó, seno com seno na mesma linha, tá bom? E aí, vamos substituir lá e fazer, então. Então, eu vou ter aqui 8 raiz de 6 está para o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, da mesma forma que o x está para o seno de 60, raiz de 3 sobre 2 aqui, beleza? O que a gente pode fazer aqui? Ó, cortar esses dois aqui, que sempre vai dar para fazer isso aqui. Então, eu vou ter ó, x que multiplica a raiz de 2. Vamos vir lá em cima. X raiz de 2, que é igual 8 raiz de 6 que multiplica 3, 8 raiz de 18. Então, eu tenho que o meu x ele é igual a 8 raiz de 18 dividido por raiz de 2 aqui que passou dividindo. Então, eu tenho que esse x ele é igual a 8. Aqui, gente, não vai racionalizar isso aqui, tá bom? A gente vai fazer o que? A divisão, a propriedade de divisão vem primeiro. 18 dividido por 2 dá a raiz de 9, né? Muito mais fácil do que racionalizar. Então, eu tenho que o x ele é igual a 8, que multiplica a raiz de 9 e 3. Então, esse x ele é igual a 8 vezes 3, 24, tá? Então, quer dizer que esse lado aqui vale para mim 24. Beleza? Ele trabalhou com centímetros, então 24 centímetros. Essa é a resposta. O que você precisa anotar no seu caderno aí? Tudo que eu passei aqui. Copia bonitinho no caderno, anota lá e lembra sempre. Quando que a gente usa a lei dos senos? É em um triângulo que não é retângulo, tá bom? Quando que eu vou usar a lei dos senos? Quando o exercício me fornecer dois ângulos e um lado. Beleza? Valeu!